Oi, tudo bem? Cheguei para falar mais um pouco das histórias da política nas Copas do Mundo. Tava achando que ia ter só homem apresentando aqui, né? Prazer, sou Tatiana Hammer. E depois de explorar as calmarias nos últimos campeonatos, vou falar das Copas entre 2006 e 2014, quando vivemos a transição de uma geração que se despedia de grandes ídolos, a primeira Copa no continente africano e a ascensão de uma nova era no futebol. Mas, ao mesmo tempo, o que parecia ser um período de celebração também trouxe à tona questões sociais profundas. Você se lembra das manifestações de 2013 ou da Primavera Árabe? É disso que eu vou falar hoje no quarto episódio do nosso podcast, que começa agora. Copa do Mundo. Um mundo por trás das Copas. A Copa do Mundo de 2006, realizada na Alemanha, foi decepcionante. Após o Penta, na edição anterior, um apagão da seleção contra os franceses trouxe um fim à geração do quadrado mágico, de Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano, que se despediram da Alemanha após essa derrota. Na final disputada entre França e Itália, o astro francês Zinedine Zidane acabou caindo na provocação dos italianos. Foi expulso já na prorrogação e viu do vestiário sua seleção ser derrotada nos pênaltis. É uma absoluta lástima que se vayan assim. Voltando um pouco no tempo, em 2004, a FIFA tomou a decisão de mandar a Copa do Mundo de 2010 para o continente africano, mais precisamente para a África do Sul. A escolha do país, ainda se recuperando dos traumas da década do apartheid, foi para desmistificar os estereótipos impostos pela sociedade e para mostrar a cultura do local. Era um marco no mundo do futebol, um sonho realizado. Olhos virados para a África, era a redenção do povo local. E como esquecer das famosas vuvuzelas, né? Fiquei curiosa em relação a essa Copa na África, e nada melhor do que conversar com quem realmente viveu esse momento. Bati um papo com Milton Leite, ex-narrador da Globo e Sport TV, acho que você conhece, né? E ele me contou uma história curiosa sobre essa Copa do Mundo. Não lembro se foi entre um jogo e outro que a gente tinha uma folguinha, ou se foi até antes da Copa começar. Nós fomos até o Soweto, né? Soweto, que é um distrito que existe do lado de Joanesburgo, né, que é a capital do país, uma das capitais do país, é bom que se diga. E o Soweto foi exatamente onde os negros se concentravam na época do apartheid, né? E foi dali que surgiu o movimento que levou até a se acabar com aquela segregação racial no país, né? Então eu tive a chance de ir na casa onde morou o Nelson Mandela, eu tive a chance de passar em vários pontos, né, que foram cruciais naquela luta dos negros pela melhoria da situação no país. Então, completamente fora da Copa do Mundo, mas isso acaba te proporcionando uma possibilidade de você conhecer coisas que talvez você não tivesse chance se não fosse por causa do trabalho. Mas nem tudo era festa. E o brilho da Copa do Mundo logo foi ofuscado por um levante de vozes que exigiam mais do que celebrações passageiras. Em 2010, o ano que deveria ser de pura euforia para o futebol, foi também o ano em que a Primavera Árabe começou a despontar, trazendo consigo uma tempestade de mudanças imprevisíveis. De repente, enquanto a bola se preparava para rolar na África do Sul, o cenário político de países como Egito e Tunísia era redesenhado à força, pelos gritos de milhões. Gritos que ecoavam palavras que pareciam proibidas. Liberdade, democracia e justiça social. Os torcedores e organizadores tiveram que ignorar o momento internacional e jogaram a bola para frente. E para completar uma Copa do Mundo em um continente inédito, nada como uma final entre duas seleções que nunca ganharam o título. Holanda e Espanha fizeram campanhas distintas. A primeira em jogos de muitos gols, e a segunda valorizando mais a posse de bola e vitórias magras. Sobressaiu a calma espanhola, que fez 1-0 no final da prorrogação, vencendo assim sua primeira Copa do Mundo. Entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cés para Iniesta, no hay fuera de juego, vamos Iniesta, ¡gol! Finalmente chegamos na tão aguardada Copa no Brasil. Depois de 64 anos do fantasma da Copa de 50, o Brasil voltaria a sediar o maior evento esportivo do planeta.
Foram anos de espera marcados por comemorações, construções, treinos, jogos de preparação, convocações e manifestações contra tudo isso? Pois é, você não ouviu errado. O país do futebol não queria mais sediar a Copa em seu quintal. Em junho de 2013, o que começou como um protesto contra o aumento das tarifas do transporte público de São Paulo, quem não lembra do é só 20 centavos? Rapidamente se transformou em um movimento nacional, questionando não apenas os gastos com a realização do torneio, mas também a corrupção e a falta de investimentos em serviços básicos. Mas como esses eventos impactaram a imagem do Brasil e, consequentemente, a Copa do Mundo? Eu lembrei de um amigo meu, Vinícius Martins, que participou das manifestações e pedi para ele me contar um pouco mais do que ele viu nos chamados dias de guerra e os motivos que o levaram para os protestos. Não só ele, mas a todos que não queriam que a Copa acontecesse aqui. Tava junto com esse pessoal para questionar, né? Tipo assim, Copa para quem, né? A gente falava, Copa para quem? Era isso que a gente dizia. Porque a Copa, ela, na verdade, era um movimento de infraestrutura para você trazer infraestrutura para esses grandes eventos, né? Só que quem que ia herdar isso, né? Ninguém herdou, tanto que se a gente vê os estádios hoje estão vazios, etc e tal. As próprias vilas olímpicas ficaram as moscas, entendeu? E a gente questionava isso, né? A gente falava, poxa, cadê a contrapartida, né? A gente está fazendo um os maiores eventos esportivos do mundo e não estamos tendo contrapartida para quem precisa e que está sendo desalojado. Então a gente questionava muito isso. Parte do povo brasileiro foi para as ruas, lutou, manifestou e batalhou pelo que acreditava. E isso tudo só teve um fim, ou melhor, só esfriou no dia 12 de junho de 2014, na estreia da Copa do Mundo. O Vinícius me contou como foi participar da manifestação no dia da abertura e estreia do Brasil na competição, no jogo entre Brasil e Croácia, no Itaquerão. Lembra? E aí, chegou em Itaquera, no dia da Copa, meu amigo, aí os caras vieram rasgando a gente. Vieram rasgando, veio o Rota, veio o Goi, veio o Coi, veio a puta que pariu, mano. Os caras vieram rasgando a gente, pegando todo mundo, prendendo todo mundo possível. E era mídia internacional, mídia nacional, sabia quem era. Tava ali no meio do furdunço, podia nem estar envolvido, podia estar só cobrindo. Agora, vamos ouvir o outro lado da moeda. Enquanto os ativistas manifestavam, os jornalistas precisavam chegar até Itaquera para fazer a cobertura do jogo. Se você não conhece São Paulo e não sabe do que eu tô falando, o bairro de Itaquera, onde está localizada a Arena do Corinthians, é longe pra caramba. Pra você ter uma ideia, do centro de São Paulo para o estádio são 21 quilômetros. Imagine isso com o trânsito de São Paulo, manifestações na rua e um monte de gente na cidade por conta da Copa do Mundo. Retomei a conversa com o narrador Milton Leite para entender como foram os bastidores desse dia. Então, o que a direção da TV Globo naquele momento decidiu, né? Para a gente não correr riscos de ir para o estádio e não conseguir chegar, eles montaram um esquema com helicóptero, né? Então, nós saímos do helicóptero da Globo, da sede da Globo, que é na Zona Sul de São Paulo. Nós fomos até o aeroporto de Guarulhos de helicóptero e lá em Guarulhos tinha um carro esperando pela gente, para daí sim levar a gente para o estádio já com um caminho pré-determinado pelo pessoal de segurança e tal, por onde eles tinham certeza que a gente ia conseguir passar, porque não tinha bloqueio, enfim. Então essa é uma clara situação em que a Copa do Mundo, o evento Copa do Mundo, teve ali um percalço em função de uma questão que era política, né, de um grupo que não queria a realização da Copa do Mundo no Brasil. Então, talvez tenha sido a situação assim, de maior estresse, de maior preocupação com esse envolvimento político nas questões do futebol, né? Depois de muita manifestação e momentos de tensão, a Copa finalmente começou. Não sei se vocês lembram, mas o primeiro gol feito não foi brasileiro, apesar da estreia conosco jogando em casa. Bom, pra ser sincera, foi sim. Marcelo fez um gol contra e a Croácia abriu o placar. Ainda bem que conseguimos virar para 3-1 depois, sem vexames nesse começo. Um susto quase tirou os anfitriões mais cedo da competição nas oitavas. O Brasil empatou com o Chile por 1-1 no tempo normal. E no último lance da prorrogação, uma bola no travessão de Júlio César fez o Brasil parar de respirar por um segundo e depois voltar para o jogo. O goleirão se consagrou nos pênaltis e passamos para as quartas. Outro confronto sul-americano duro contra os colombianos. O jogo ficou marcado por uma lesão que todos nós sentimos ao mesmo tempo.
Neymar tomou uma joelhada do rival Zúñiga e fez com que o astro brasileiro não pudesse mais ficar em pé. Mesmo assim, passamos. E olha, eu não gosto nada da parte a seguir e acho que ninguém também quer lembrar. Então vou deixar isso daí pro Galvão. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol da Alemanha. Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro em todos esses 84 anos de Copa do Mundo. 5 para a Alemanha. Olha só, 3 contra 3. Cada um toca como quer, recebe. Ninguém é fominha. Chegam, repito, como se fosse um treino de uma grande seleção contra um time de meninos. Ozil tocou para o meio, Khedira bateu, aí Ozil, o Khedira chegando, e eu acredite quem estiver chegando agora. Quinto gol da Alemanha. De forma violenta, o Brasil foi humilhado, pisoteado, esculachado e desmoralizado pelos alemães. Era gol atrás de gol, sem parar, sem dó, sem reação. Só se ouvia torcedores e jogadores alemães comemorando no Mineirão. De resto, era só choro, silêncio e desespero. Lembra do primeiro episódio, quando o Léo falou que o Maracanazo foi a maior humilhação do futebol brasileiro por anos? Pois é aqui que aquele momento foi ultrapassado. Fim de jogo, Alemanha 7, Brasil 1. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha! O podcast Copa do Mundo, O Mundo por Trás das Copas, é uma produção dos alunos do 8º semestre de jornalismo da ESPM São Paulo. Gabriel Maier, Leonardo Domânico, Pedro Cohen e Tatiana Hammer. Trabalhos técnicos de Afonso Afonsos, supervisão da professora Patrícia Rangel.